Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de número 2. Boa noite a todos e todas. Como vocês estão? Estão bem? Vocês estão bem, Joy? Muito bem. Muito frio aí na região de vocês? Estou vendo todo mundo de blusa. Eu também. Aqui em Foz do Iguaçu tá frio, máxima acho que 19 graus, uma coisa assim. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos dar aí sequência à nossa reunião 2 da nossa jornada de número 2. Então vamos lá. Bom, o nosso tema de hoje, pessoal, é aprendizagem se faz com empatia e cooperação. Essa é a nossa reunião de número 2, educar em direitos humanos, né? Clima escolar, educar em direitos humanos. Na reunião passada, na nossa reunião de acolhimento, eu disse, gente, que nós tínhamos um tema transversal nesta jornada, assim como na jornada passada. Quem lembra do tema transversal? Quem se lembra? Hein? Quem pode falar aí qual é o nosso tema transversal? Racismo? Racismo é o nosso tema da jornada. E o nosso tema transversal? Não tem problema, se não acertarem agora. No decorrer aí da reunião, tenho certeza que vocês irão acertar. Se alguém quiser falar, pode abrir aí o microfone e falar enquanto continua a reunião, tá bom? Então vamos lá. Estamos na semana de 15 a 19 do 6. Então, pessoal, esta semana, como nós vimos na primeira reunião, ela não terá RAF e também não terá atividade para vocês colarem no caderno de implementação de vocês. Então, seguimos. Gente, a Ângela está aí? A Ângela está presente já? Então, daqui a pouco eu chamo novamente. Então, vamos lá. Bom, aqui é o nosso cronograma. Então, nós estamos na reunião de número 2, como eu falei agora há pouco, na semana de 15 a 19 do 6. O tema da nossa reunião de hoje é aprendizagem se faz com empatia e cooperação. Gente, a partir das próximas reuniões, nós vamos entrar no conteúdo da nossa temática desta jornada, que é o letramento racial, os tentáculos do racismo, educação antirracista e educação escolar quilombola, certinho? Mas hoje nós vamos trabalhar aprendizagem se faz com empatia e cooperação. Bom, aqui são os nossos recados. Nós solicitamos, né? Pedimos a gentileza que vocês mantenham as câmeras de vocês abertas, porque a câmera aberta, ela efetiva a presença de vocês. E a gente também sugere que vocês façam a reunião de preferência através de um computador. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Bom, nossa agenda de hoje: acolhimento 10 minutos, saberes em ação 15 minutos, empatia, diálogo e valorização da diversidade 25 minutos. Na prática, Karina, você acabou de dizer que a gente não tem na prática hoje para colar o link. Isso. O na prática hoje é individual, tá? Vocês vão levar com vocês, tá bom? Na prática e troca de saberes, 25 minutos. E para concluir e saiba mais, 5 minutos. Então, seguindo, pessoal, quais são os objetivos da nossa reunião de hoje, desta segunda-feira gelada aqui no nosso estado? Compreender como a empatia e a cooperação contribuem para a aprendizagem no contexto escolar, analisar práticas que favoreçam a participação, a escuta e o trabalho colaborativo no ambiente educacional. Planejar estratégias aplicáveis aos contextos pedagógicos e formativos que promovam empatia, cooperação e aprendizagem.
Pessoal, no segundo e no terceiro objetivo, nós já teremos sugestões de implementação. Vocês concordam comigo? Olha só, analisar práticas que favoreçam a participação, a escuta e o trabalho colaborativo no ambiente educacional. Quando você trabalha uma educação antirracista, será que você precisa de participação? Você precisa promover a escuta? Você precisa promover o trabalho colaborativo? Sim, né, gente? Então, aqui, pessoal, vocês já terão ideias de como fazer a implementação de vocês, tá? Não sei se é nessa turma que tem uma aluna que trabalha com semestre, e aí ela falou: ai, Karina, eu queria tanto já organizar a minha implementação para agora. Dá para já dá para ir se organizando, pensando e construindo a implementação de vocês. Planejar estratégias aplicáveis aos contextos pedagógicos. Aqui também, gente, que promovam empatia, cooperação e aprendizagem. Vocês acreditam que empatia, cooperação e aprendizagem contribuem para um ambiente menos racista? O que vocês acham? Tem como eu trabalhar uma educação voltada para os direitos humanos, voltada para claro, a gente não vai conseguir erradicar, né, pessoal? Mas voltada para o combate ao racismo, sem propormos atividades que promovam empatia e cooperação? O que vocês acham? Fica mais difícil, não fica? Vocês acham que eu chegar lá, ou vocês chegarem lá e falar assim: ah, pessoal, olha, racismo é crime, tá? E pronto, e passar só a parte da teoria. Vocês acham que esse tipo de atividade não é algo que a gente deixe de lado, porque nos momentos nossos em sala de aula, a gente precisa informar a teoria, a gente precisa daquele momento do aluno nos escutar. Mas vocês acham que por si só isso garante uma educação antirracista? Pode falar, Cleonice. Você está com o microfone fechado. Eu fui fechar, abri o meu e fechei a câmera, uma das câmeras. Boa noite a todos, né? Eu sou coordenadora da minha escola, da equipe multidisciplinar. E, assim, essa questão não envolve só até o aluno, envolve a equipe, você conseguir com que a equipe, assim, você consiga que a equipe, fazer uma equipe dentro da escola. Porque assim, você chama convida um professor, convida outro. Parece que está todo mundo não querendo colocar a mão, sabe? Para poder falar, discutir. E muitas vezes eu ouço dos próprios professores, inclusive, uma fala que às vezes assim, eu falei, gente, não é possível que está partindo de vocês essa fala. Então, assim, eu Ah, acho que desculpa, acho que cortou a fala dos professores. isso, quando eu vou convidar ou vou trabalhar, geralmente nas formações ali do início, meio do ano, a gente sempre estou cobrando os professores para que façam os trabalhos, porque o trabalho não é só para expor em Isso, novembro, é para o ano todo esse isso. trabalho, né? Aí você escuta umas falas assim que você fala, gente, não é possível que o Ah, próprio entendi. corpo docente está tendo uma fala dessa. E muitas vezes ninguém quer tocar ali, colocar a mão naquele assunto, porque acha delicado, porque acha que vai fomentar, sabe? É muito difícil. Eu tenho assim, eu estou há 4 anos como coordenadora da equipe multidisciplinar, mas é uma luta assim constante para que a gente tenha a gente tem bons trabalhos lá na escola, inclusive eu já estou acompanhando o meu, né, já estou começando a fazer o meu trabalho junto com a outra, com a professora, outra professora lá, e assim, sai para baixo. Mas você tem que tirar, tipo, sabe o leite de pedra? Leite de Sim. pedra? Eunice, uma ótima sugestão para você fazer uma implementação. Como você é coordenador e você lida com o corpo docente, que tal você primeiro trabalhar com o seu corpo docente? Você pode fazer uma implementação só com os professores da sua escola. Então, com certeza, isso que você trouxe, infelizmente, não é uma realidade só da sua escola, tá?
é uma realidade de várias escolas nossas. É algo que faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura e realmente é um tema delicado, mas é um tema que nós precisamos trabalhar, porque ele fala da gente. A gente tem que, como você falou, desculpa se você falou ou não, mas quando você falava, eu falava de tocar na ferida, sabe? A gente precisa limpar essa ferida, olhar ela, limpar. Às vezes dói ali um pouquinho quando a gente vai limpar um machucado, mas nós precisamos, pessoal. Eu acredito que mais do que nunca, porque nós estamos hoje numa sociedade muito voltada a- às interações virtuais. As interações presenciais dos nossos estudantes, eu acredito que elas só estão ocorrendo na escola, que os outros momentos que eles têm, eles ficam mais em casa, jogando online, né, nos celulares. E realmente a interação ali entre seres humanos, aquela relação, a interação mesmo social, ela tem ocorrido, acho que majoritariamente com a gente nas escolas, tá? Então, de repente, assim, só para você pensar, tá? E a gente pode te ajudar, dando ideias, trocando figurinhas ao longo desta jornada para você, de repente, fazer uma implementação para sensibilizar os professores que você é coordenadora, das séries em que você coordena. Márcia, pode falar. Seja bem-vinda. Parece que nós temos a Obrigado. Nereide, ou Nereida, que é aluna nova hoje. Seja bem-vinda. Oi, professora, tudo bem? Oi. Eu estou participando pela primeira vez, que eu me inscrevi num, né, com outro professor, com outra professora, mas aí mudaram meu horário na escola, não deu mais para fazer, e eu estou aqui. Vai ser um, mas eu estou com um probleminha na minha câmera, tá? Mas eu estou Tá presente. certo. Tá certo, Nereide. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Márcia, já te dou a palavra. Nereide, o que que eu te aconselho? Assista a aula passada, tá? Assista a gravação da aula passada para você ver as orientações, que lá eu dou toda a orientação do nosso encontro, tá bom? Tá bom, prof. Eu vou verificar lá, eu vou assistir a aula. Tá certo. Tá, Então, obrigada. Márcia, imagina. Márcia, agora você. Não, eu só queria perguntar para a professora Cleonice, assim, porque eu fiquei pensando, ela falou que tem dificuldade em lidar com os professores, né? Mas em que sentido? No sentido deles não quererem fazer atividade. Eu fiquei curiosa nesse sentido, assim, o que são eles, assim, que sei lá, tem alguma coisa de. Não, Márcia, não assim, eu não tenho dificuldade. Eu assim, quando a gente se reúne, todo mundo. A dificuldade em formar a equipe multidisciplinar é grande, porque muitos não querem. Mas assim, eu ouço quando eu estou perto de professores ou nas formações, e eu ouço falas que são assim, que você vê, assim, as pessoas não fazem os cursos de letramento racial, então fazem falas extremamente, assim, racistas muitas vezes, entendeu? Porque elas não querem, muitas vezes, estudar, tá? A gente disponibiliza, né, livros, leituras e tal, até que vem, né, da CET e tudo, mas a gente percebe, não estou falando que são todos, entendeu? Muitos compram, mas a gente percebe que dentro da escola ainda existe aqueles professores que ainda têm umas falas ainda que não condiz com o momento que a gente está vivendo, tá? Mas assim, na conversa sempre eles estão dispostos, né? Mas sempre sai um ou outro que faz uma fala que às vezes eu fico chocada, muitas vezes. Por isso Uhum. que eu quis dizer, né? Sim, aham. É que a gente fica também chocado de saber que colegas têm essas falas racistas, falas, né, inconvenientes, assim. É triste saber disso. Gente, vou fazer um desabafo, tá? Então, assim, eu nasci na Bahia, pessoal, e eu moro aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem gente do mundo todo. E na década de 80, 70, vieram para cá, como foi? Foram muitos, muitos para São Paulo, nordestinos, que foram tentar a vida, foram arrumar emprego. E aí, gente, eu escutei, e não, e sempre do mesmo professor, inclusive do professor de geografia dele, muito dele, que nordestino não trabalha, que baiano é preguiçoso. Então, assim,
Infelizmente, claro, não é a maioria, né? Mas aí uma outra colega minha, que é da Paraíba, Pernambuco, não sei, não se falou um tempo com uma outra colega que também veio com falas assim. Eu não estou falando da questão do racismo, mas estou falando da xenofobia, né? Que também é parecido, né? É você menosprezar o outro no caso, pela sua origem. Então, é triste, gente, porque sabe quando eles começaram a parar de ficar soltando essas piadinhas? Eu não lembro se vocês fizeram aquele pacto para o ensino médio. Lembra que a gente ganhava uma bolsa, que a gente estudava no sábado? Pacto para o fortalecimento do ensino médio? Gente, o professor dizia que nordestino não trabalhava, enfim, e aí essa outra professora, uma professora de arte, esse professor que falava isso era de geografia, e uma professora de arte falava isso muito com uma prof de matemática, que essa era a minha, né, que ficou um tempão sem falar com ela, com essa outra. E aí, gente, quando que eu percebi que isso foi diminuindo na escola? Infelizmente, Cleonice, não foi por nenhuma medida de conversa, intervenção da gestão, não. Foi natural quando começou a aparecer no Enem, gente, que o Enem daí começa a se popularizar, né? Começa a aparecer muito. E aí começou a aparecer que das notas de redação, a maioria eram do Nordeste. Lembra que as notas 1000, a maioria são alunos do Nordeste. Outra coisa também, que a melhor educação pública na época veio lá do Ceará, né? Ainda a melhor escola pública, né? E aí parou-se um pouco dessa fala dentro da escola. Então, pegando o gancho ali da Cleonice, infelizmente, acho que foi a Márcia que falou, que perguntou. Márcia, infelizmente, nós ainda temos colegas que precisam, talvez, olhar as coisas de uma forma diferente. Ou então serem sensibilizados, né? Serem tocados, serem sensibilizados para, a partir disso, gerar empatia. E é por isso, Cleonice, que a gente tem essa formação como professores, porque a gente não pode dar, pessoal, aquilo que a gente não tem. Eu não dou empatia se eu não tenho empatia. Eu não faço escuta ativa se eu não tenho isso comigo. E a nossa temática, gente, a nossa temática é uma escolha de vida. Eu já falei para o pessoal do Jornada 1 e repito para vocês. Trabalhar educação em direitos humanos no Brasil, no século XXI, no contexto em que nós vivemos, pessoal, é, antes de mais nada, uma opção de vida. Nossa, minha, de vocês, né? E assim, Cleonice, o trabalho é bem de formiguinha mesmo. E eu tenho certeza que uma hora a gente vai começar a colher os frutos desse trabalho. Então, pessoal, seguindo aqui com o nosso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? O Celso, pode falar, Celso. Me segurei, mas não deu. Então, é o seguinte, eu faço parte do multidisciplinar faz bastante tempo. Os cursos são muito bons. Inclusive, salvei 2 materiais que eu tenho, assim, que de vez em quando dou uma lida. Eu não lembro exatamente o tema das apostilas, mas aquela que fala das ciências africanas, que muitas vezes foram desconstruídas com o período histórico, e uma indígena, que acho que foi a última, inclusive, da valorização da cultura e dos saberes indígenas na nossa atualidade. E, inclusive, como eu comentei na semana passada, a minha implementação de saúde mental foi comunicação não violenta. Então, são temas que eu não tenho medo de... Eu não tenho... Medo não é uma expressão legal. Eu não tenho problema em colocar o dedo na ferida. Então, tanto que na minha aula é proibido falar apelido. Tá? Não tem apelido. No máximo, diminuição de nome quando a gente vê que é próximo. E o que eu vejo que dá usar uma expressão nossa, desacorçoada no nosso trabalho. Infelizmente, eu vejo que há momentos que só o aconselhamento, só o trabalho, só a orientação, só o ensinar não basta. Tem que ter, quando a ação é repetitiva, quando ela é dolosa, teria que haver
seja para quem for, uma punição maior. Inclusive, na minha implementação de saúde mental, eu constatei na sala de aula que eu implementei, e quando eu trouxe o trabalho, outros colegas lembraram. Infelizmente, hoje, o aluno que acaba sofrendo, seja xenofobia, discriminação racial, preconceito, bullying, a questão da capacitismo, muito importante também, ele acaba tendo que sair da escola. Porque o infrator, ou o desserviço, quem faz o desserviço, acaba tendo como medida extrema a permanência e o monitoramento na escola. E, infelizmente, como a senhora bem colocou, professora, é algo que não muda do dia para a noite. Ele vê isso em algum lugar e ele traz isso para cá. E aí, o aluno que foi ofendido ou ofendida, ele acaba se sentindo coagido e muitas vezes sai. Eu identifiquei 2 casos na mesma sala de aula que estão aqui conosco, porque em outra escola chegou no momento que não tinha o que fazer. Só que não estou tirando o direito de estudo, mas enquanto tivermos casos grandes, graves, em que o infrator tenha que ficar dividindo o mesmo espaço, eu não estou educando. Eu estou só resenhando e não estou agindo, infelizmente. E aí, quem sofre é o aluno que sofre, sabe? Desculpa me alongar, professora, mas dizem que o professor de educação física também não dá aula e não trabalha. E eu já ouvi isso também. É verdade. Mas olha, Celso, muito boa a sua colocação. Tem tudo a ver, inclusive, com acolhimento. Porque assim, gente, a gente precisa mesmo abordar isso que o Celso falou, é muito sério. Racismo é crime, bullying também é crime. E a nossa temática anterior era sobre bullying, sobre as dimensões do clima escolar. Lembra que teve o dia D, que o estado inteiro trabalhou bullying? E outros professores, Celso, trouxeram a mesma visão que é você. O infrator permanece e a vítima sai, como se a vítima ainda se culpasse, né, pelo que sofreu. Então, a gente precisa mesmo trabalhar com os estudantes para mudar, tá? E, gente, olha só, pensando em tudo nos objetivos da nossa reunião em que vocês participaram, e não tem problema, tá, pessoal? Eu estou aqui controlando o tempo, como a gente faz em sala de aula com os estudantes, tá? Eu até prefiro que vocês participem, porque daí faz sentido para vocês. Fiquem tranquilos. Eu vou controlando o tempo e vocês podem participar a hora que vocês quiserem, tá? Então, gente, olha só. O nosso acolhimento vai falar também disso, porque se o nosso tema é empatia, né? Trabalhar com empatia, com escuta, nossa temática é uma educação antirracista. Então, vocês vão pensar, tá? Em uma situação, e eu vou deixar livre para vocês falarem. Eu gostaria que vocês pensassem em uma situação em que seus estudantes se engajaram muito em sua aula. E pode ser mais relacionado ao pedagógico, pode ser alguma questão de ajudar um outro colega, né? Algo que aconteceu, de repente, que foi uma ajuda, não foi algo ligado ao pedagógico, mas é ligado ao emocional, e o emocional também é pedagógico, porque as escolas precisam trabalhar as emoções, as escolas precisam trabalhar o emocional, né? Então, eu gostaria que 2 cursistas, por gentileza, compartilhando aqui com a gente, pensem em uma ação, né? Traga uma memória e uma ação em que os estudantes de vocês se engajaram muito. Compartilhe aí com a gente, enriqueça a nossa reunião de hoje. Quem falou, se quiser falar, fica à vontade. Não briguem, gente. Não briguem aí para disputar quem fala. Eu tô boazinha, mas já vou virar professora, hein? Já vou virar Karina do 6º ano. Já vou escolher alguém aí. Vocês acham que eu vou deixar vocês sem falar, é? Então deixa eu escolher alguém aqui. Vocês estão querendo, né? Que eu pegue meu espírito do 6º ano bem na segunda-feira. Tem problema. Deixa eu ver. Luísa, você consegue compartilhar com a gente aí uma situação em que seus estudantes se engajaram muito em sua aula agora nesse início de ano?
Sim, a gente trabalhou o bullying, né? Aí entra essa questão também do racismo, né? Da questão, são várias questões que entram, na verdade. Só que a gente trabalhou a música e daí fizemos uma música, eles elaboraram a letra, eles elaboraram também os movimentos da percussão corporal, né? E o ritmo rap, um ritmo assim para que eles pudessem fazer rimado, né? E eles apresentaram e eles amaram fazer isso, sabe? Mas a gente trabalhou o bullying também entra nessa questão, né? Sim. Foi bem interessante, sabe? Esse trabalho, assim, eu trabalhei com sextos e sétimos, né? Os sétimos anos se engajaram bastante em fazer. Não é fácil, assim, né, no comecinho, porque dá um barulhinho a mais, né, e as outras salas ficam, mas eu trabalho com arte, então essa questão do barulho, ela vai permeando as minhas aulas também, porque se ele ficar só a gente conversando com ele, geralmente as minhas aulas são bem práticas, principalmente sextos e sétimos anos, né. Oitavos também estão sendo nessa linha, a questão, eles não querem ver assim a questão dos slides, né? Eu gosto de mostrar, eu gosto de falar, eu até passo o push mais para que eles se interajam mais, né? Ali no, né? Um vai citando o nome de outro para falar tal, mas o que eles querem mesmo é colocar a mão na massa. E é tão difícil, né? Nossa, sim, porque assim, Luísa, nós não fomos educados assim. A escola é que a gente veio e a nossa faculdade, a nossa formação também não foi assim. Mas, ao mesmo tempo que eles participam, exige muito da gente, né? Exige ali mais, dá mais trabalho, faz mais barulho, mas realmente é onde acho que faz mais sentido para eles. E o legal, assim, é que eu estou numa escola cívico-militar que ela ainda ela está numa transição ainda. A gente está com bastante dificuldade com relação à disciplina dos alunos, né? A gente está com um interventor militar e os alunos são da quebradeira, assim, para falar bem Entendi. a palavra certa, assim, né? Que são 6 aulas por dia, é bem desgastante para eles, porque a última aula é muito complicada, porque eles estão cansados. Eu acho que essa última aula, no período da tarde, eu não sei porque tem que ser 6 aulas, é muito cansativo para eles. Para nós é cansativo sair 6h25, é escuro, né? E eles, assim, na última aula, eles não aguentam mais. Eu não sei se é porque ainda não virou cívico-militar, mas essa transição está sendo bem difícil. Daí eu senti assim que essas atividades me aproximou dos alunos, né? Então Uhum. eles falam, não, olha, a professora é legal, né? Tipo, deu uma atividade que a gente gostou de fazer, eles gostaram do resultado, eu coloquei na formação, né? Ali também, né? Eu gravei eles cantando, sabe? Então, assim, foi um Legal. desafio para eles, né? Foi bacana, assim, foi um trabalho bom, assim. Para Nossa, eles foi foi. excelente. Desculpa, você quer terminar? Não, era isso, assim, né? Que a gente estava. O bullying ele se encaixa bastante, né? Eu já trabalhei também com essa questão porque eu fiz num dos formadores, eu escolhi a, a trabalhar com africanidades, né? Tal. A gente fez máscaras e a gente também trabalhou com os adinkras africanos. A gente fez carimbos no tecido, né, carimbos com aquelas bandejinhas de isopor, eles desenharam os símbolos africanos, daí eles fizeram a estamparia, né, então eu também filmei, eu tirei fotos, porque era de formação, né, e era essa parte que a gente trabalhou, né, é, é, era relações étnicas, raciais, uma coisa assim. Ah, É que já faz uns legal. 2 anos que eu fiz isso, então
também eles tudo que a gente faz nesse sentido você ganha os alunos, eles vibram quando você chega na sala, né? Eles batem palma porque eles querem coisas assim, É, né? verdade. Aquela hora eu elogiei você ao mesmo tempo que você vai falar, e eu Uhum, acabei, por isso que eu não quis te atrapalhar. Mas é, assim, Luísa, muito obrigada pela sua contribuição. Você realmente trouxe uma contribuição assim, que realmente gerou engajamento, gente. E é isso, você trouxe um rap que é da realidade dos alunos, né? Música, não tem um ser humano que não goste de música. A música faz parte da nossa natureza enquanto ser humano, é inerente ao ser humano, faz parte da nossa humanidade. E você trouxe para a realidade deles algo que é da realidade deles, que é da realidade da classe média, que é da realidade da classe alta, infelizmente, é da realidade do Brasil todo, bullying, assim como o racismo, né? Mas você trouxe de uma forma mais significativa, uma forma mais participativa. Isso faz a diferença mesmo. Não adianta, a gente sabe que atividades que eles trabalham, que eles coloquem, como a gente diz, a mão na massa, isso realmente gera engajamento. Como a Luísa trouxe dois exemplos das máscaras, perdão, dos carimbos e da música, eu vou deixar a Luísa, tá? Então, daí, alguém gostaria de falar ou eu posso passar? Eu pensei em deixar a Luísa, só ela para expor agora no acolhimento. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, olha só, o que havia ali, né? Que atitude sua contribuiu para esse engajamento? A Luísa respondeu quando ela fala que ela traz algo que faz sentido para eles, porque é muito cansativo. 6 aulas é algo que não tinha, agora tem 6 aulas. Imagina você ficar 6 aulas só RCO, professor e caderno, RCO, professor e caderno, né? Slide, realmente muito cansativo. Então, ela trouxe algo para a realidade dos alunos, né? Bom, então, pessoal, seguindo com o nosso momento de acolhimento, eu vou passar um vídeo para vocês e eu vou fazer algumas observações, tá? Vou dar alguns comandos para vocês, alguns combinados para vocês observarem este vídeo, tá? Em que momentos aparece empatia? Vocês vão me responder depois. Onde há cooperação entre os estudantes? Que ação do professor contribui para isso, para a questão da cooperação entre os estudantes, a questão da empatia, tá? E o que nesse vídeo ajuda a explicar o engajamento e a aprendizagem que você mencionou no slide anterior. E olha aqui para mim, galera, mesmo que vocês não tenham mencionado, vocês pensarem em alguma coisa aí na mente de vocês. A Luísa mencionou, mas eu tenho certeza que a Márcia voltou lá na memória dela, pensando em alguma atividade dos seus estudantes, a Maiara, a Rosana, o Celso, a Cássia, a Márcia, a Maria de Fátima, a Cleonice, todos vocês, tá bom? Então, vou soltar. Eu vou abrir numa outra aba, gente, por quê? O som sai melhor. Eu fiz um teste e o som sai melhor. Vou desligar aqui para ficar melhor ainda, tá? O meu, fechar meu microfone. Alon, eu vou fazer um curso gratuito. Pessoal, vocês já assistiram este filme? É a corrente do bem, né? Ele se passa mesmo, a mensagem principal dele é a relação do professor com este aluno e a mãe dele. E aí, pessoal, quem gostaria de responder? Em que momentos aparece empatia aqui? Né? Onde há cooperação entre os estudantes? Que ação do professor contribui para isso? Quem pode nos ajudar aí? E o que nesse vídeo ajuda a explicar o engajamento e a aprendizagem que você pensou ou você mencionou no slide anterior, tá? Quem pode nos ajudar? Gente, que desânimo, gente. Vamos lá, vou escolher um aluno aqui, um cursista. Osmar. Osmar, na sua opinião, em que momentos aparece empatia aqui nesse trecho?
cooperação entre os estudantes? Que ação do professor contribui para isso? O Osmar parece que não está aí. Deixa eu escolher outro. Viu? Rosana. Ah, tá aí o Osmar. Vai lá, Osmar. Eu acho que foi no momento em que a menina fala lá que teve uma boa ideia, né? Agora a cooperação entre os estudantes, cada um acaba dando uma ideia ali, um critica, outros, né, acha que foi uma ideia boa, e o professor acaba fazendo o fechamento ali, né, colocando que ele trabalha há muito tempo, que é algo novo. Então, acho que é isso. É que, na verdade, o trecho do vídeo não traz qual foi a tarefa que o professor deu. O professor pediu para eles pensarem em uma ideia para mudar o mundo. Aí cada um veio com essa, era uma tarefa de casa que valia dever extra, né? E ele falou que era para você escolher 3 pessoas e fazer algo para essas pessoas que mudassem a vida delas. Aí elas tinham que fazer para mais 3, e cada um foi trazendo uma ideia. E aquilo que o Osmar falou. E a cooperação entre os estudantes ocorre do jeito que ocorre na nossa sala. Eles concordam entre eles? Todos concordam? Não. E Não. às vezes eles até, na hora de discordar, eles são até indelicados com o colega, não é mesmo? Eles são indelicados, né? Então ali realmente ocorreu, o filme retrata bem esse ambiente da sala de aula. E a ação do professor? A ação do professor é o quê? É fazer assim, pensar, pegar palavras novas. O professor também tinha o hábito de várias palavras que eles não conheciam, fazê-los pesquisar no dicionário o significado da palavra. Em algum momento, Osmar, você viu o professor desmerecendo a ideia de alguém ou merecendo a ideia de outro? Não, O que não, não você percebi. acha? Eu senti ele valorizando. Eu também tive essa mesma impressão. E, gente, e um outro cursista aí para ajudar a melhorar a nossa participação hoje? O que nesse vídeo ajuda a explicar o engajamento e aprendizagem que vocês pensaram, ou você, Luísa, né? Que mencionou no slide anterior. Por exemplo, você consegue observar o engajamento nesse vídeo com aquela atividade que você pensou quando eu perguntei? Eu Qual foi a fiquei, atividade? desculpa, é que eu fiquei pensando no que o menino falou, e lógico, ele propõe uma ideia, né, de engajamento. Não houve o engajamento na proposta do professor, porque todos os alunos se colocaram com as suas ideias, esse foi o engajamento, com certeza, né? Mesmo que o outro aluno, né, ele teve uma ideia, né, muito é uma ideia negativa, digamos assim, né? O professor não citou assim dessa forma, né? Ele disse tirar a terra dos seus pés, né? Ah, do eixo, Mas, Aham. então, mas assim, houve engajamento de todos na proposta do professor. Mas aí o próprio primeiro aluno ali, ele estava fazendo uma proposta de engajamento com todas as outras pessoas do mundo, que é provavelmente o que daria certo, né? Porque daí ele é como se fosse uma progressão geométrica, né? E seria o engajamento de todas as pessoas, né? Que seria até além, né? É uma proposta bem além, assim, né? Então, o engajamento do professor, sim, né? Houve, né? Com os alunos ali, e na proposta do aluno, eu fico imaginando, então, quando o envolvimento de todas as pessoas em alguma ideia, de que um vai passando para o outro, né? E engajando 3 de cada vez numa ideia, vai passando para mais 3, e assim vai. É assim que eu Muito senti. bem. Obrigado pela sua participação. E Luiz, olha só, você acha, né, na sua opinião, que a sua atividade de pegar a realidade dos estudantes não teve assim, não tem algo semelhante com o professor, porque ele também pegou a realidade dos estudantes, né? Ele pede para eles terem ideias de como mudar o mundo. Você acredita que a essência da sua atividade lá de fazer uma música com seus estudantes e a essência desse professor pedir uma ideia para os alunos mudarem o mundo não foi a mesma? Sim, porque
porque eles estão falando sobre valores, sobre o outro, né? Daí a essência seria, porque a escola, ela não deve passar somente, né, a linguagem em si, né? Ela trabalha com a emoção, ela trabalha com essa questão, né, do humanismo, da humanidade, né, em si. Eu trabalho Isso. muito com isso. Isso, e assim, Luiz, eu complementaria, concordo, faz sentido o que você falou, e eu complementaria a sua resposta dizendo o seguinte, que vocês partiram da realidade dos estudantes. O professor partiu da realidade dos estudantes dele, e você partiu também da realidade dos seus estudantes. Exato. Então, isso gera engajamento, a gente consegue ver que isso realmente faz a diferença. Uhum. Faz sentido o que eu Faz, falei para você? faz todo sentido, que talvez é o que moveu eles, né? Isso mesmo. Faz sentido, pessoal, que a gente conversou aqui para vocês também? Faz sentido, turma de segunda? Beleza. Isso mesmo. Quando a gente propõe os conteúdos que foram construídos pela humanidade, uma coisa que a gente precisa passar para os nossos estudantes é o seguinte: se tem alguém aqui de matemática, língua portuguesa, gente, quem criou os conteúdos fomos nós, seres humanos. Eles têm a ver com a nossa vida. O que às vezes a gente precisa, e nem sempre dá para fazer isso, eu falo para os alunos, gente, tem conteúdo que a prof, nós vamos ter que trabalhar aqui só a teoria mesmo. Mas sempre que a gente puder fazer uma ponte, contextualizar, mostrar para esse aluno que esse conteúdo ele tem um significado ali real, presente, pulsante na frente dele ali, isso faz com que ele tenha consciência, tenha vontade de aprender. Fala, Márcia. Não, só complementando exatamente o que você falou, que tem os alunos, volta e meia eles perguntam, professora, para que eu vou usar isso na minha vida? Ai, sabe? Então, assim, daí você explica, né? Que eu estudei um monte de coisa e não usei tudo na minha vida. Mas tem coisa que eu vou usar, tem coisa que eu não vou usar. Então, eles acham, sabe? Eles não verem uma função de algumas coisas, né? Só é mais desculpa para eles não querem ver, né? Não gostam daquilo, daí ficam colocando ponta, né? Mas é coisa que a gente já passou e daí a gente explica, né? Que não vou usar tudo, mas um bom tanto de coisa eu uso no meu dia a dia. É, e isso foi necessário para a gente chegar até onde chegamos, né? Porque tudo foi criado pelo ser humano. Teorema de Pitágoras, a filosofia, a matemática, a letra, o número, os esportes. Pode falar, Celso. Isso que a professora acabou de citar, eu fico pensando de vez em quando. Porque, assim como a gente falou ali atrás da questão do bullying, com comportamentos até de colegas nossos, às vezes, é um pouco cultural. Eu sei que muitos alunos ouvem em casa, ouvem na rua. Ah, isso aqui não me serviu para nada, isso aqui não sei o quê. Não sei por que tinha isso aqui na escola. É porque a escola ela é um meio totalmente heterogêneo. Um gosta disso, outro gosta daquilo, um gosta de esporte, outro gosta de arte, outro gosta de inglês. Não se sabe o futuro. Então, normalmente eu explico isso para eles. Aqui a gente tem que dar uma base geral para todo mundo. E depois vocês especificam na frente na vida de vocês, as profissões e estudos. Mas um ponto também que me preocupa, talvez fugindo um pouquinho do foco, inclusive está no site, deve estar no YouTube já. Eu vi uma entrevista no canal 9 do Marcus Meyer, onde ele estava citando que ele não sabe por que se ensina matemática mais no tempo da tecnologia. Tá? Ele falou, até ele citou o exemplo de um amigo dele que perguntou como calcular quantos metros de água tinha no poço, e ele falou, é só pegar o celular e falar para ele, eu tenho um poço de tal profundidade e tal, que vai dar a medida. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de informação com pessoas que são renomadas dentro do meio, inclusive acadêmico, essa preocupação da professora me deixa ainda mais preocupado. Quem tiver curiosidade pode jogar a entrevista do professor Marcos Meyer à Cultura recentemente, falando da tecnologia na escola. E praticamente acaba com a relação da escola enquanto tudo isso que nós estamos falando.
Então, e não é só ele, eu estou citando ele de exemplo porque eu vi recentemente, está mais fresco na memória. Mas isso também reforça as redes, os contatos que eles têm em rede social, em tudo, questionando os porquês. Hoje nós estamos numa sociedade com um influenciador, muitas vezes não se sabe onde fica a eira, onde fica a beira, determina costumes, comportamentos e processos. Então, infelizmente, professora, eu te entendo e fico mais preocupada ainda. Na verdade, a gente está passando também por um momento de transição, pessoal. Porque assim, ó, tem alguém de história aqui no grupo? Gente, acho que não, né? Pessoal, olha só. Quando a história, né? Você sabe, a gente vivia. Vocês sabem que a mãe de vocês foi criada de um jeito, o pai, a escola do nosso tempo era, quando a gente era criança, era de um jeito. Aí você imaginem as eras históricas. Então, por exemplo, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, não morreu todo mundo e nasceu todo mundo. Teve pessoas que passaram por essa transição. Na transição da Idade Moderna, que era lá quando teve a Revolução Francesa, teve pessoas que estavam vivas nessa transição. E nós estamos numa transição muito grande, onde os valores em que nós construímos na sociedade pós-Revolução Francesa, pós-modernidade, eles estão sendo questionados. Tem outras coisas aparecendo que não são boas, porque como tudo na nossa vida, como tudo no ser humano, a gente tem coisas boas e tem coisas ruins. Tinha um lado bom de se viver na Idade Média, assim como tinha um lado ruim. Assim como tinha um lado bom no tempo dos nossos pais, assim como tinha coisas ruins que hoje nós superamos. Então, nós estamos passando, isso eu posso afirmar a vocês com toda certeza, nós estamos passando por uma transição. E para nós não é fácil, porque gera ansiedade, surgem essas coisas estranhas, né? Eu postei esses dias no meu Instagram assim, como competir com o celular. O professor ensina por 50 minutos e o celular ensina por 10 horas, porque os alunos ficam muitas e muitas horas no celular. E aí aparecem pessoas da nossa área que estão vendo as coisas de um outro jeito que a gente não concorda, mas isso, Celso, é fruto. Nós nunca estivemos tão ansiosos na história da humanidade, porque nós chegamos num nível onde a gente construiu e produziu muito conhecimento, mais do que a nossa capacidade. Para vocês terem uma ideia, até 1919, até no século passado, onde a gente nasceu, todo o conhecimento construído pela humanidade, ele dobrava a cada 100 anos. Todo conhecimento. Como fazer um crochê, uma panela, fabricar um carro, um satélite. Hoje, gente, em 2017, quando eu li essa reportagem, ele dobrava a cada 7 dias. Em 2017, quase 10 anos atrás, o conhecimento historicamente produzido por nós, ele estava dobrando a cada 7 dias. E em 2030, que é daqui só a 4 anos, ele vai dobrar a cada 12 horas. Então, quando der 24 horas, nós duplicamos o conhecimento histórico produzido por nós. Então, a gente não está tendo, assim, a gente não tem condição de acompanhar tudo isso, sabe? E, né, e é um momento mesmo de transição. E o bom, gente, que por mais que a gente saiba e veja que é um momento de transição, a gente vê o seguinte, que por mais que a gente tenha chegado numa era da humanidade em que a gente tenha muita tecnologia, a gente está aqui discutindo valores que não custam nada. Nós podemos ter o melhor computador, a gente pode ter, tem profissões que vão surgir, tem cirurgias feitas por robôs, micro-robôs que entram dentro do nosso corpo. Isso custa milhões de reais, milhões de dólares, mas a nossa formação e a gente vê que nós estamos precisando na escola é o quê? Empatia, escuta, que custa quanto, gente? Quantos reais custa empatia? Quantos reais custa uma escutativa? Isso, perfeito. Depois eu vou dar uma olhadinha. Eu estou devendo o grupo de WhatsApp para vocês. Então, pessoal, ó, a aprendizagem não acontece por acaso. Já te dou a palavra, Nereide. Ela nasce das relações que construímos em sala de aula. Ensinar
é mais do que apenas transmitir conteúdos, é construir relações que deixam marcas. Por isso, Celso, que eu discordo, né, do Marcos Meyer. Eu acho que eles podem ter acesso a qualquer conteúdo na internet, mas o lugar e com quem eles farão relações, é, com quem eles pensarão e refletirão é com a gente, porque a máquina não reflete. O computador não faz reflexão. Isso aí nós fazemos ainda. Entende? Por isso que o nosso papel ainda ele é muito importante. Pode falar, Nereide. Você falou, né, quanto custa, né, a empatia, a escuta. Realmente, nesse ponto, eu acho que nada vai substituir o nosso trabalho. Não existe. Porque essa semana mesmo é constante a gente ter alunos que chegam para reportar, né, o que acontece. Hoje, por exemplo, hoje eu ouvi de uma aluna de 8º ano, agora à tarde, ela disse: professora, a minha mãe disse que eu sou inútil, que eu não vou ser nada na vida. Eu falei: não, você está de brincadeira, né? Ela falou: não, professora, é verdade. Então, assim, a gente vê que os nossos alunos, eles estão carentes, necessitados, e realmente o mais importante hoje para nós ali, tirando essa tecnologia que está nos consumindo, né? Eu acho que essa tecnologia tem consumido o nosso trabalho, tem deixado a gente sem tempo para trabalhar o que nós temos de conteúdo. Eu sou professora de ciências, e assim, eu vejo que realmente não tem nada que vá tirar essa questão da nossa empatia com eles. Ainda é o que sobrou para a gente, o que nos resta de arma é a nossa empatia, o nosso carinho com eles, a nossa escuta, porque, infelizmente, eu vejo a educação hoje muito voltada para uma coisa tecnológica e, e a gente está perdendo o campo, né? Nereide, o que você falou, Nereide, está aqui, ó. Concordo muito, concordo assim, 101%. A empatia é elemento central nas relações humanas. É central, isso que você acabou de dizer. Se você não tivesse, você viu, a aluna se sentiu na liberdade de dizer isso para você, que às vezes mãe fala, né? A gente não sabe também como eles agem com os pais, e os pais às vezes acabam falando aquilo que eles ouviam dos seus pais. Gente, aqui eu não sei quem que aqui já é mãe ou pai, eu também já sou mãe, e às vezes a gente repete para os nossos filhos aquilo que a gente achou que não ia fazer e a gente acaba reproduzindo, né? Mas é bom que tem pessoas que escutam, que nos acolhem, que dizem, não, não é assim, você não é isso. Então, Esses pessoal, dias, como você... Oi, outra pode menina falar. chegou e falou: professora, eu preciso falar com você no particular. Porra, epa, o que será que aconteceu, né? Você já pensa, será que fiz alguma coisa? Aí ela É. veio dizer que ela estava passando por problemas e que ela estava se cortando. Então, a gente passa realmente... Os nossos alunos, eles precisam muito da gente, ainda precisam. Nós não somos, né, substituído ainda. Ninguém mais vai substituir, não existe a empatia dos professores, né? Perfeito. Então, nós vamos assistir aqui o que que o Cortella fala para nós sobre o poder da empatia na escola, tá? Nas relações escolares. Nós vamos assistir esse vídeo até 3 minutos. Ele é até 10, ele está o link nos slides, tá? Então, nós vamos ver aqui o que que ele pensa. Se ele pensa, se a gente concorda, se ele pensa parecido com o que a gente pensa, com o que a gente discutiu aqui. Grande de sermos solidários, né? Empatia, acho que todos nós somos acometidos de um impulso, acho que todos nós somos acometidos de um impulso grande de sermos solidários. Né? Empatia passou a ser uma palavra que todo mundo fala muito sobre empatia, as pessoas se mobilizam, umas, né, ajudando as outras, graças a Deus, né, eu acho que isso é uma coisa positiva, espero que isso se perpetue depois que isso passar, seja lá de que maneira for, mas
assim, eu sinto que finalmente as pessoas entendem, acho que as pessoas deveriam estudar empatia, como quem estuda filosofia, como quem estuda geografia, como quem estuda uma cadeira, porque assim, se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, você não é capaz de entender nenhum processo, nem histórico, nem filosófico, nem espiritual, nem de nenhuma ordem, né? Então, é muito interessante que a gente observe isso e tente incorporar, de fato, essa habilidade. Você fala de você e os seus amigos e a diferença que há entre todos vocês, mas a despeito dessas diferenças, existe um companheirismo, um respeito, uma admiração. Vocês produzem coisas juntos. Olha que bacana, vocês escrevem livros juntos, né? E o barato está nas diferenças, né? Claro. Você que é professor, e eu tenho uma prima que eu amo de paixão, que foi sua aluna, e ela fala que a melhor coisa que ela teve na universidade foi ser sua aluna, que ela estava esperando as suas aulas, e eu sei o que é um professor que faz a diferença na vida de uma pessoa. Você ter alguém ali que te conduz daquele lugar, que supostamente é um lugar comum, um lugar todo mundo só vai por ali, passa, né? Porque faz parte do processo, mas ele te joga em outro lugar, ele te conduz para uma direção, ele te obriga a refletir sobre as coisas. Eu sei que isso é transformador e deve ser muito lindo você ser um professor, né? Quantas pessoas não passaram pelas suas aulas e não foram seus alunos e são suas crias e estão hoje por aí caminhando e ajudando a sua maneira com as coisas que você ensinou para elas. Olha que lindo. 46 anos eu tenho de magistério. Eu comecei a dar aulas quando eu estava no segundo ano da universidade, né? Portanto, eu estou com 66 anos, faz 46 anos que eu dou aula. E uma das coisas mais gostosas da docência é o fato das pessoas poderem, pela gente que é docente, homens ou mulheres, que ela possa ser insignada. Eu estou usando a palavra de propósito desse modo, porque ensinar, né, insignar significa deixar um sinal em alguém, deixar uma marca em alguém. Por isso, quando você lembra da tua prima, que comigo teve aula em algum momento, é bom demais imaginar que eu consegui insigná-la, isto é, marcá-la de algum modo. Claro que existe o insignamento, né, a marca negativa. Há muitas pessoas que têm marcas ruins. Mas quando você me afaga agora, lembrando, né, dela, do desejo de ter... Então, pessoal, ensinar, que vem da palavra insignar, é deixar marcas, né? Marcas, é marcar alguém, né? E como a Nereide falou, que a aluna veio falar com ela, né? Veio falar com ela e ela falou: Nossa, o que que eu fiz agora? Na verdade, essa aluna, ela entende que a Nereide é uma professora que ela pode conversar, que ela pode desabafar. Mas, gente, nesse sentido, ocorre também junto, intrinsecamente, quase sem se separar, a questão pedagógica da questão emocional. Quando a gente vê que os nossos alunos aprendem, quando eles percebem que eles aprendem, aqueles que já têm a autoestima organizada, eles mantêm, vai suprindo. Não, eu sou bom, o professor explica bem, eu vou, eu faço, e a relação ela ocorre de uma maneira legal. A gente sempre tem aquele aluno nosso que faz as coisas, que a gente vê que é um menino que vem de uma estrutura diferenciada. E quando a gente não consegue chegá-los neles através dos conhecimentos científicos com os quais estamos ali para fazê-los conhecer, aí é onde a gente tem a nossa empatia de olhar por que ele não está aprendendo. E aí a gente vai pelos outros caminhos e consegue chegar nesse estudante, mesmo que às vezes não produza ali, num momento logo de supetão, repetidamente, uma aquisição de um conhecimento científico, mas a elaboração, a construção de um vínculo com você, com aquele aluno que não aprendia, que tem dificuldade, que ele começa a contar a vida dele para você, isso vai se construindo, isso de uma certa forma ajuda esse aluno. Talvez ele não consiga ter uma vida acadêmica de sucesso, mas aquela fala, aquele vínculo que você desenvolveu com ele, gente, aquilo ali faz com que ele consiga desenvolver um trabalho em um outro lugar, seja feliz, vá atrás, consiga um emprego. Nem todos vão conseguir chegar nas universidades, mas não tem problema. Eu falo para eles, o mundo nunca foi tão democrático como vocês. No meu tempo só tinha a universidade. Hoje
tem a universidade, quem quiser fazer um curso técnico, quem quiser trabalhar de repente com algum comércio, fazer um. Porque tem festival de torta, tem design de sobrancelha, a questão da estética está ganhando muito dinheiro. Só pense em poupar, guardar um dinheiro, pensar nas suas. Que você vai, às vezes vai precisar se cuidar se ficar doente, na sua aposentadoria. Mas se a gente parar para pensar, nunca foi tão democrático ter uma profissão no futuro. Né? E isso, gente, essa questão da empatia, né? Acho que foi a Luísa que falou, prof, no início aqui, que a gente não trabalha só conteúdos, né? Olha só que interessante, realmente, hoje a gente não trabalha só conteúdos. Tanto é que a competência geral 9 da BNCC estabelece que os estudantes devem exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. É uma competência. Hoje a escola, ela ensina os conteúdos, transmite, faz com que eles tenham acesso aos conteúdos construídos historicamente pela humanidade, mas também a questão nossa enquanto ser humano. Que a gente percebeu hoje que só saber a técnica não basta. A gente precisa desenvolver o nosso lado humano, nosso lado da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos. Então, agora, pessoal, nós vamos pegar um exemplo, tá? Que aqui é a parte da teoria do curso, do encontro de hoje. Nós vamos pegar um exemplo agora, de forma, tá? Que nós vamos analisar essa competência ela vai. Me confundir aqui, gente, só um pouquinho. Fiz igual aquelas filmagens lá. Vamos analisar de que forma essa competência pode se materializar no cotidiano escolar, tornando-se visível na prática. Ou seja, como que eu posso trabalhar essa competência na minha aula, professora Karina? Gente, estou aqui aprendendo com vocês também, tá? E aqui nós vamos pegar, a Luísa está com sorte hoje, nós vamos pegar aqui um exemplo de arte, mas isso pode entrar em história, pode entrar em língua portuguesa, geografia, educação física, tá? Então agora a gente vai trazer uma ideia, que inclusive vocês podem utilizar para a implementação de vocês. Então vamos lá. Empatia, diálogo e valorização da diversidade. Aqui, gente, é um tema transversal que está sendo trabalhado em toda a CED, tá? E depois nós vamos para a aula. Um passo importante para promover a empatia e o diálogo, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, é promover a autodeclaração racial nos ambientes escolares. Nessa perspectiva, como parte de uma campanha da CED para a qualificação da autodeclaração racial, têm sido divulgados materiais informativos e promovidas ações que envolvem diferentes servidores da Secretaria e dos núcleos de educação, bem como diretores, secretários, professores, estudantes e suas famílias nas escolas. Não sei se vocês perceberam, todo mundo aqui no seu componente curricular tem uma aula de autodeclaração racial. Vocês perceberam? Todos, como todos nós tivemos no primeiro trimestre sobre o bullying. Mas, Karina, isso não é dividir? Não, gente, isso é se conhecer. Porque o que acontece no nosso país? Como a história, agora eu vou falar um pouquinho da minha história. A história, pessoal, ela foi criada por quem dominava. Foi criada na Europa. E ela só foi contada por muito tempo por quem venceu. Então, quando você mostra para aquele aluno que o nosso país ele for formado, imaginem um bolo. O bolo é de chocolate, a massa dele, tá? É a massa, é o importante, tá? A massa da formação da nação brasileira, gente, é português, indígenas e os escravizados que vieram da África. Karina, mas os italianos que vieram depois, os alemães. Ai, Karina, eu sou descendente de italiano. Sim, você é. Esse italiano, os alemães que vieram depois, eles são os recheios. Um recheio, a cobertura, aquelas outras, ninho com Nutella. Mas a massa ali, gente, o principal ali da massa, o grosso, tanto é que
inúmeras palavras, ações, músicas, comidas, o nosso próprio jeito de ser, foram formados por contribuições dos portugueses, dos povos que foram escravizados. A gente não fala mais escravo, tá, pessoal? Nós falamos escravizados, porque foram seres humanos que foram tirados de forma abrupta da sua terra e foram escravizados. Então, os escravizados e os indígenas. Então, gente, e aí, 80% do povo brasileiro, pessoal, saiu uma vez no Fantástico, nós temos DNA de africano. Por mais que a gente tenha, seja mais claro, né, tem o cabelo um pouco crespo, ondulado, a gente tem, e o povo hoje se reconhece, segundo o último censo, 51% da população se declara, gente, negra ou parda. Então, essa autodeclaração racial é para você se reconhecer. Porque às vezes você está aceitando o outro ser racista, mas você teve escravizado na tua família. Na tua família tem gente que vem dessa miscigenação. Você mesmo é. Porque o tom da sua pele é um pouco mais claro. Mas viemos todos do mesmo processo histórico. Somos todos frutos desses três povos. Eu também tenho português na minha família, mas eu também tenho descendente de italiano. Mas lá em 1500, porque os italianos e os alemães, eles vão vir para cá a partir do século XIX, 18, mas de 1500, gente, do século XVI até a metade do século XVII, os três maiores povos que conviveram e formaram a nação brasileira foram os escravizados, os indígenas e os portugueses. Então, essa é a base, a matriz brasileira. E nós somos isso. Então, quando a gente trabalha a autodeclaração racial, para a gente pegar o espelho e falar: opa, olha só como eu sou. E, gente, isso que é a melhor coisa é se autoconhecer, né? E é mais difícil. Talvez o nosso país ainda está demorando muito para alcançar certas coisas, porque a gente não se conhece como povo. Não sei se isso faz sentido para vocês, tá? Só para vocês refletirem. Bom, e aqui nós vamos pegar uma ideia, tá? A questão da competência, empatia, tá? Valorização do diálogo e valorização da diversidade, que é a nona competência lá da BNCC, e vamos trazer para vocês como essa competência pode se tornar concreta, pegável, mensurável, apalpável, ou seja, pode ser trabalhada com os nossos estudantes em sala de aula, tá? Então, olha só, em 2025 foram elaboradas aulas no RCO, de diversos componentes curriculares tratando desse tema. Na aula de arte, personalidades negras e indígenas no cinema, foi proposto aos estudantes que em grupos criassem mini documentários abordando o combate ao racismo e valorização das culturas negras e indígenas. Como podemos observar a empatia nesse contexto? Como criar um ambiente de respeito e valorização das diversas identidades étnico-raciais? Porque nós podemos pegar aquela competência e trabalhar dentro deste conteúdo. Personalidades negras e indígenas no cinema do nosso país. Mas, Karina, você acabou de falar que a história não valorizou muito esse pessoal. Não, depois de um tempo, a história ela passou a ser muito crítica, que é interessante, que foi na própria Europa mesmo que essa história passa a ser crítica e começa a olhar para a história das minorias, que é onde a gente começou a olhar os outros povos, né? Que ninguém faz nada sozinho. Então, como que a gente pode trabalhar essa competência dentro deste conteúdo, né? Então, vamos lá. Nos contextos educacionais, tanto em sala de aula ou demais espaços escolares, bem como nos setores administrativos, a gente precisa realizar atividades em grupos. Nós não estamos num grupo aqui? Vocês precisam fazer curso, vocês estão em um grupo, eu preciso trabalhar, escolher ser professora de professor, de formação continuada, ou na nossa sala de aula, ou no colégio, a gente trabalha em grupo, né, pessoal? Então, como que a gente pode usar aquela competência, pegar aquela competência e trabalhar naquele conteúdo específico de arte? A primeira etapa ao introduzir o trabalho em grupo na sala de aula é a de preparar os alunos para situações de trabalho cooperativo. Opa!
Aqui já tem uma ideia. Ah, Karine, então vocês vão. A sugestão do slide vai ser um trabalho em grupo? Sim. Porque veja bem, você vai trabalhar empatia, diálogo e valorização, né? E valorização da diversidade. Você pode trabalhar em grupo com eles. E aí, ai, Karina, mas acontece assim, ó, eu faço um trabalho em sala, dois faz, um faz, o resto fica sem fazer nada. Levanta a mão quem já aconteceu isso. Comigo acontece, com os meus alunos. Ou faz joinha. A gente dá um trabalho, é legal, só que às vezes dois só faz as coisas, os outros ficam lá, né? Ai, gente, desculpa a palavra, tá? Eu falo, fica moscando aí. Eles ficam bravos. O que é isso? Ah, é linguajar lá do meu tempo. Eu falo assim, eles me perdoam, porque senão eles ficam bravos. Fica aí moscando e não faz nada para ajudar o colega. Então, gente, uma proposta seria distribuir os grupos por diferentes propostas. Brasil ou outro país, o contexto local, tá? A gente pode pegar assim, vamos pegar o Brasil, então, cinema nacional. Os povos indígenas e os africanos, né, os escravizados, em relação ao cinema nacional, eles são retratados, eles são valorizados? E como é que a gente promove a escuta e o respeito às diferentes culturas e ideias? Só o fato de você estar pesquisando a contribuição desses povos, né, no cinema, no caso, como que eles eram retratados, se eles apareciam no cinema, porque o cinema é arte, é uma expressão artística nossa, que a gente criou também. A gente criou a pintura, a arte, a música, o cinema é uma delas. Então, como que a gente pode fazer? Ah, e você também, além do mais, como é um trabalho em grupo, você precisa acompanhar e intervir ali para que todos trabalhem, para que todos cooperem. E que você também, de fato, é aquilo que eu falei para vocês, que vocês garantam ali a participação de todo mundo, né? De todo mundo nesse trabalho. Então, pessoal, como que nós podemos fazer? Uma sugestão é nós atribuirmos, como a gente tem feito em alguns formadores, algumas oficinas, papéis no grupo. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode estipular grupos menores, como, por exemplo, grupo com 4 estudantes, tá? Onde vai ter o facilitador, tá? Que organize e garante a participação, aquele que vai ver quem que ainda não falou, qual sua opinião, ou então quem que ainda não fez, ou vai distribuir papel para cada um fazer. O redator vai registrar as ideias. Como que nós vamos fazer o trabalho? Primeiro a gente vai pesquisar, depois a gente vai montar o documentário. O porta-voz, né? Vou citar quem trouxe a ideia, veja como ficou a escrita da ideia, aquele que de repente apresenta, o que vai apresentar no final. E o outro, você pode, isso é uma sugestão, tá, pessoal? Você pode adaptar, tá bom? Né? Que você tem que usar do jeito que tá aqui, é uma sugestão. E a questão daquele que vai gerir o tempo. Ah, você vai, gente, vocês estão mantém o foco, a gente está se perdendo, a gente tem que focar aqui e ver qual que é a opinião de todo mundo. Facilitador, você não ouviu opinião, você não está pedindo para eles fazerem opinião. Redator, falta cobra deles ainda, como é que a gente vai organizar? Né? Ah, temos mais 3 minutos para fazer essa ação. Olha, gente, o tempo que a professora deu está acabando. A gente tem mais 3 minutos. Então, gente, você pode, no caso, distribuir papéis. Aqui é uma sugestão, tá? Uma sugestão, assim, bem prática, bem lúdica. E aí, gente, eu vou colocar aqui no chat até uma ideia que eles trouxeram de cards que vocês podem fazer. Deixa eu colar aqui para vocês. Que vocês podem fazer e levar para a sala quando vocês forem trabalhar. Ah, Karina, vou fazer minha implementação assim, grupo, e eu vou dar um papel para cada grupo. Você pode levar esses cards e quando você dividir seus alunos, você entrega para cada um. Ah, gente, daí eu vou pedir para vocês fazerem uma cópia, tá? Eles estão pedindo cópia de segurança. E aí você pede para cada um ter, ou de repente ter o seu crachá e ter a sua função, ó. Guia do grupo, tá? Esse aqui é o que organiza e garante a participação de todos, ó. Aí aqui tem as práticas que esse estudante pode fazer.
guardião das ideias, registra, organiza, a voz do grupo, apresenta as ideias, mestre do tempo. Então, aqui, de repente, se você quiser utilizar, eu coloquei aí para vocês fazerem cópia e está no material de vocês também, tá? Lá no mural. Então, gente, são sugestões para vocês definirem ali o que cada um vai fazer no grupo, né? O que cada um vai fazer. E todos eles participam, né? E todos eles você pode sortear ou você depois pode pedir para que eles escolham de acordo com as suas habilidades. Pode falar, Maria de Fátima. Não abre o link. Ele está com acesso negado, está pedindo a autorização. Obrigada. Realmente, tá como sede. Concluir, tá? Tá aqui, pessoal. Já abri para vocês. Então, vocês podem utilizar. E vocês podem, gente, mudar, fazer mais, né? Mais funções, atribuir mais papéis no grupo de vocês. É uma sugestão, tá, pessoal? Uma sugestão, tá? Bom, então, seguindo aqui. E aí, pessoal, aqui também vem uma outra sugestão, tá? Segue com uma outra sugestão. O desenvolvimento da empatia e da cooperação também se fortalece na parceria com as famílias, por meio do diálogo, da escuta e da valorização de diferentes contextos e vivências. Ah, Karina, eu posso fazer uma implementação que eu vou mandar uma pesquisa, uma escuta para casa? Pode, claro que pode. Olha só a sugestão que vem agora. Envolvendo as famílias na qualificação da autodeclaração racial. Gente, ai meu Deus, não deveria fazer isso. Mas eu vou fazer, tá? Para mim aqui, eu amei essa ideia. Convide os estudantes a conversar com suas famílias sobre identidade racial, história, pertencimento e respeito. Os estudantes podem fazer uma pesquisa na sua família. Os estudantes podem investigar, por exemplo, a história da família, quais palavras a família usa para falar de identidade e pertencimento. Essas informações podem ser compartilhadas em atividades em grupo, ampliando o repertório cultural dos estudantes e favorecendo o respeito às diferentes identidades. Olha só, gente, uma atividade que parte daquele slide da autodeclaração racial, eu também, gente, eu adorei essa daqui. Você pode mandar para casa, trazer a família do seu aluno, ou fazer um forms, ou então é bom às vezes fazer eles escreverem, sabe? Pode pedir foto, enfim, pessoal, vocês são super criativos, né? Então, aqui é mais uma ideia de como a gente pode trabalhar. Olha que legal, Mayara, perfeito. Mais uma ideia de como vocês podem trabalhar aí a implementação de vocês com os estudantes de vocês, tá? Então, meus queridos, ó. Então, são estratégias intencionais. E isso vocês fazem, gente. Eu tenho certeza. O Celso, né? Na fala do Celso, a Maria de Fátima colocou que já faz isso. Na fala do Celso, quando ele não aceita bullying, ele só aceita um apelido carinhoso ali na hora do time, ou porque o esporte eles tendem a ficar, né, mais né, competitivo, tal, que é do ser humano também. Isso são estratégias intencionais. Quando o Celso fala, Karina, eu não aceito. Eu aceito o nome, um nome no diminutivo, quando eu vejo que não é pejorativo. São estratégias, gente, intencionais que fortalecem o quê? Empatia e cooperação para uma aprendizagem que seja significativa, escutativa, auxílio entre pares, mediação de conflitos, metas coletivas, debates estruturados, leitura com empatia, simulações, tarefas interdependentes, reconhecimento, combinados, rotinas de pensamento. Aqui, além dessas estratégias que eu falei, elas fazerem parte do que a gente conversou sobre a aula lá de arte, onde faz aquele trabalho que é auxílio entre pares, como o Celso fala que ali na hora de fazer os alunos escolherem o time, ele tem que estar mediando para não ficar um excluído, é mediação de conflito, a leitura com empatia, o reconhecimento, são estratégias que tem dentro dessas atividades, pessoal, que a gente acabou de ver,
e também que vocês podem desenvolver com atividades próprias de vocês em sala de aula. A Maria de Fátima, Karina, eu já faço isso, perfeito. São tarefas interdependentes, cada estudante faz a sua, mas o objetivo principal é o quê? Reconhecimento, troca, escutativa, sentimento de pertencimento, leitura com empatia. Nossa, olha a história do meu amigo. E às vezes aquele amigo que eles criticam, quando eles vão ver a história da família desse amigo que eles pegam no pé, que eles criticam, é parecida com a história da família dele. Nossa, mas olha, minha família também passou pela mesma coisa que a família dele passou. Ou então ele vê, nossa, que legal, olha só que legal que ele está falando da família dele, a família dele veio lá da Venezuela. Lá eles eram, sei lá, fala como que era a educação na Venezuela, ou lá no Nordeste, ou uma outra situação. Isso faz com que eles saiam daquele ambiente assim, daquela visão, não, meu mundo é daquela visão unilateral, né? Eu sou assim, a única verdade é essa. Não, que ele convive em um lugar que tem várias pessoas, que eles convivem em lugares eles convivem num espaço, perdão, que tem várias pessoas, eles convivem num espaço que tem pessoas de lugares diferentes, e eles têm que conviver com a diferença. O planeta Terra, desde o início, sempre teve seres humanos diferentes e não é agora que vai deixar de ter. Nós temos que conviver, né? Então, isso faz com que eles realmente desenvolvam essa habilidade. Pelo menos a gente joga a sementinha ali, né? Pode falar. Professora, eu ainda não trabalhei essa autodeclaração na sala e confesso que estava um pouquinho de receio. Não sei se algum colega pode dar alguma luz. Assim, receio de eles mesmos os alunos mesmos não se reconhecerem, achar que pertence a uma raça e a outra, tá? Então eu estava meio com dúvida se alguém já trabalhou para dar esse feedback para gente, para ver se. Perfeito. Uhum. Maria de Fátima, alguém gostaria de ajudar a colega? Vou pedir ajuda para os universitários, viu, Márcia? Primeiro, é uma disciplina, é um conteúdo de arte, que estou muito cansada, não lembro qual que é, mas fala sobre a descendência deles. E daí eu questiono se eles sabem, né, da onde a família deles vieram, né, se eles são descendentes de que país, essas coisas assim, e a maioria, assim, gritante, não sabe. E quando eu fiz a primeira vez, isso há uns 3, 4 anos atrás, eu até assustei, porque para mim era muito comum escutar o meu pai e meus avós falando dos avós deles, histórias, e eles não têm isso hoje em dia. Então, eu pergunto, e é tarefa de casa. Eu falo assim, converse com a sua avó, com a tia, com o pai, e a maioria deles trazem, e eles mesmos ficam surpresos de saber que sangue que está correndo ali, né? E é até interessante que teve uma aluna que marcou bastante, porque ela não trazia, e deu que até meu celular um dia e falei, liga para tua mãe aqui dentro da sala. E ela ligou para a mãe dela, e a mãe dela falou, né, da onde era a descendência deles. E no ano passado, a gente trabalhando esse autorreconhecimento racial, que isso aconteceu no ano passado também. A gente teve isso aí para ser trabalhado em sala de aula já para o meio, para o final do ano. E eu me lembro, assim, que era uma turma só de meninas, eram 9 meninas, e elas, assim, todo mundo se autodenominou branco, né? E algumas a gente olhava, assim, e via que tinha algo a mais. Alguém era descendente, tinha algum descendente negro, algum descendente indígena. E eu falava assim, mas tem alguém negro na sua família? Ah, tem minha avó. Ah, então você tem uma descendência, seu cabelo é tão encaracolado, né? E você consegue se enxergar. E eu fui mostrando vídeos, e a gente foi conversando, e elas começaram a se enxergar como negras, como pardas, né? E aquilo ali foi maravilhoso, porque elas começaram, assim, até mudar a questão tinha uma cabelo, a Paloma, cabelo sempre muito amarrado, e a Paloma começou a fazer caixinhas no cabelo dela, sabe? E, assim, é muito gostoso ver eles reconhecendo, né? E muitos desses alunos que já passaram vendo a descendência deles comigo, eles falam assim, eu tenho uma avó que é índia, né? E eles falam com orgulho.
porque você ouviu eles e demonstrou que aquilo é orgulho, a história deles, eles têm que se orgulhar da história deles. Né? Acho que o principal foco é esse. Né? A gente vive num país muito racista, preconceituoso, xenofóbico, né? E a gente tem que mostrar para eles que eles têm que ter orgulho de onde eles vieram, da onde a família deles vieram. É isso. Celso, você quer falar? A Maiara também levantou a mão. Não, a professora foi na mesma linha que eu ia colocar. Só o adendo que eu faria é que a gente teve a aplicação semana passada da Olimpíada de Matemática, isso? E os alunos tinham que preencher. E até um aluno me chamou a atenção que ele falou, lá estava escrito raça, mas as expressões que estavam utilizadas eram de cor. O aluno me questionou, professor, preta não é a cor, a raça não é negra? Então, eu já discordo até disso. Para mim é raça humana e as etnias que são diferentes. Mas estava escrito raça eu vi, eu apliquei. E aí o aluno me perguntou, um aluno de 7º, então até só complementando, então eu vou usar esse gancho depois que eu tive jogos essa semana para fazer a abordagem. Eu não gosto, tá, desse termo. Eu falo para eles que em história eu uso raça humana, que é uma só, e tem as etnias e as cores das peles, né? Aí a Maiara levantou a mão. Não, professora, é só que eu iria colocar que, como a gente estava conversando com meus alunos que são indígenas, né? Eu trabalho numa escola indígena, e eles estavam, assim, me contando, a gente acha que eles não sofrem preconceito, né? Porque como eu trabalho numa escola que só tem indígenas, e eles se tratam muito bem, mas eles estavam me falando, assim, quanto é grande o preconceito deles no mercado, na loja, sabe? Que tem lojas que eles não entram, porque as pessoas olham eles de um jeito diferente. E, assim, é bem triste, assim, eles falando, né? Quanto eles sofrem preconceito. Não, eu só queria colocar isso. Mas legal, bem colocado, viu? Nereide. Eu tenho uma colega do núcleo aqui que é Nereida. É normal o pessoal me chamar de Nereida. Então, mas cientificamente não existe raça, né? Existe uma espécie, é como você falou, sem as etnias, né? Nós não temos raça, somos uma espécie, né? E conforme, igual a Maiara falou, eu trabalho com uma turma de EJA que é praticamente 80% são haitianos. E eles são assim, a gente percebe que eles se sentem, parece que o preconceito vem deles. Não vou fazer grupo com ele. Eles não, sabe, eles não gostam de se misturar. Acho que eles têm aquele, uma forma de defesa, sabe? Não sei se falar uma autodefesa, será? Oi? Será que é uma autodefesa? Olha, não sei se eles, às vezes, a gente não percebe, eles passam por determinadas discriminação dentro do meio ali, né, onde eles estão. Mas eu falo para eles, não, né, não tem. Professora, mas eles não gostam de fazer com a gente. Mas eu não sei se realmente eles não gostam, ou se eles não se deixam, eles se unem entre eles, sabe? Entendi. Mas entendi. São os desafios, Nereide, que de repente, até uma sugestão, talvez você tentar criar uma implementação para ver se você consegue descobrir o que está acontecendo ali, entendeu? E assim, pessoal, nós não vamos resolver todos os problemas de integração da nossa sala, né? E muitas vezes a gente vai plantar a sementinha e o outro professor lá no outro ano, ou quando o bonitão, a bonitona sair da escola, que essa sementinha vai florescer na cabecinha deles, né? O importante é a gente plantar essa semente, incentivá-los, tá? Pessoal, obrigada aí pela participação de vocês. Então, agora, gente, vocês vão fazer uma atividade prática. É o seguinte, bem tranquila, tá? Que prática você pode implementar em seu ambiente de trabalho já nos próximos dias? Então, eu coloquei aqui, vocês vão ter que abrir uma cópia para vocês e vocês vão guardar, tá? Vocês não vão entregar. É um combinado seu com você.
com você mesmo, tá? Então, olha só. Nós vamos elaborar um termo de compromisso pedagógico, pensando em uma prática para os próximos dias. E, gente, já pode ser um pré-esboço para a sua implementação. Então, no seu termo, o seu termo deve responder perguntas como: que prática vou desenvolver? Com quem? Quando? Por quê? Como saberei se funcionou? Eu coloquei aqui 2 links, tá? Vocês têm que fazer cópia para vocês. O link do pessoal que é equipe gestora e técnica, que está nos núcleos, né? Ou é pedagogo, ou é diretor. E o link de baixo, o link que eu postei 8 e 6 é o link da equipe gestora. O link que eu postei 8 e 9 é o link dos profs, tá? Aí vocês fazem uma cópia e vocês vão salvar e guardar para vocês, tá bom? É bem tranquilo, tá, gente? Olha, são exatamente 8h13. Então, como a gente já está com o tempo avançado, hoje eu vou deixar para vocês fazerem isso de tarefa de casa do nosso encontro, tá? Vocês vão fazer em casa e aí a gente não vai fazer aqui a parte da socialização, tá? Que seria o quê? Eu escolheria 2 cursistas para dizer o que vocês poderiam fazer, né? O que vocês tinham pensado. Mas a gente pode fazer isso na próxima aula. Pega um momento do roteiro do próximo encontro e fale aí, pessoal, pensar em alguma coisa ali no roteiro de vocês, tá? Eu dou um jeito de encaixar para a gente pensar nas ideias de vocês. Então, com calma, vocês vão poder construir em casa. Ele já está ele está bem elaborado. São algumas questões que vocês vão ter que responder, tá? Fala, Celso. Eu vi ali, eu li. Posso fazer, no caso, como está começando a semana, e ali pede para que seja implantado em poucos dias, fazer a atividade essa semana? Pode. Esse E termo de precisa relatório compromisso. posterior? Não, é assim, é uma atividade bem simples, tá? Esse termo de compromisso, gente, é para vocês elaborarem uma atividade que vocês já podem colocar em prática nos próximos dias. O que eu sugeri depois também é que vocês podem, de repente, partir dela, tirar depois no futuro a implementação de vocês. Mas é algo simples, tá, Celso? Você vai organizar para aplicar, não precisa ter relatório. O que a gente vai fazer no próximo encontro é pegar uns minutinhos e eu vou perguntar, pessoal, quem gostaria aí de falar da atividade que vocês fizeram semana passada, que vocês pensaram? Deu para implementar? Celso, lembra que você falou que você queria já implementar? Você conseguiu? Tá? Uma troca de ideias, tá bom? Tanto é que não é para me entregar, isso é de vocês, tá? Vai ficar com vocês, tá bom? Tanto é que diz ali, ó, quando você fizer, vocês cliquem em gerar termo para imprimir e daí vocês salvam e guardem, tá? Hoje a gente acabou, né, passando. Pode fazer. Ouvi essa mesma fala quando fizeram o questionário para nós ano passado e esse ano veio o RAF. Ah, entendi. Bom, tem chamada. Olha só. Então, pessoal, a troca de saberes nós vamos fazer durante o encontro da semana que vem, tá? E para concluir, pequenas mudanças, como garantir momentos de escuta ou organizar melhor o trabalho em grupos, já fortalecem a empatia e a cooperação. Então, a gente organizando trabalhos em grupos, definindo ali o papel de cada um, escutando nossos estudantes, que isso vocês já fazem, né? A gente já faz. Isso fortalece, tá, pessoal? Fortalece ainda mais o nosso trabalho em sala de aula. É esse tipo de ajuste intencional que podemos levar para a nossa prática. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salvo e pensarei: eis o meu porto de chegada. Clarice Lispector. Ai, que delícia, né? Em tempos de TikTok, a gente ouviu uma citação de Clarice Lispector. Ai, que maravilha. Poesia aos nossos ouvidos. Bom, agora, pessoal, chegou aquele momento do formulário, tá? Enquanto vocês preenchem o nosso formulário, que a voz de vocês importa,
Eu vou aproveitar e fazer a chamada no RCO, tá bom? Aproveitar de fazer a nossa chamada. Então, aqui é o formulário. Deixa eu só ver aqui certinho. Nossa turma é NC, tá? Nossa turma é NC. E aí nós temos ainda alguns 3 minutinhos para vocês fazerem o formulário e eu fazer a chamada, tá bom? Vamos lá. Analice. Presente. Ângela. Áurea. Presente, presente. Carla. Cássia. Aqui. Celso. Aqui. Cleonice. Presente. Gessele. Presente. Griselde. Presente. Luísa. Luísa. Márcia Regina. Desculpa, Presente. eu estou respondendo o formulário e eu perdi o microfone. Tranquilo, tranquilo. Márcia Regina Silveira tá aí. Márcia Aparecida. Aparecida tá aqui. Perfeito. Maria de Fátima. Presente. Maiara. Presente. Osmar. Presente. Rosana. Presente. Simone. Simone. Sueli. Tamires. Tamires. Zilda. Presente. Perfeito. Então, pessoal, vocês aí estão preenchendo forms, né? Prof, Aqui. esqueceu de mim, prof. Não tinha, não Não tem estou aí ainda, tá? ainda. Eles vão colocar você, tá bom? Tá bom. Na aula anterior eu assisti um pouquinho, sabe, com a professora lá, mas sem sala de aula não deu para ir até o final. Será que eu fico com Entendi. falta? Não, porque a gente, no caso, como você estava, eu tenho como comprovar através da câmera, tá bom? Não se preocupa, não. Joia. Tá, obrigada. De nada. Então, gente, aqui é o Saiba Mais, tá? Professora, Oi. não, é que parece que você não tinha me ouvido, parece que minha voz não tinha saído, meu microfone acho que não tinha aberto, não sei. Sueli, me que ouvir? bom. Agora eu tô te ouvindo, antes não tinha Então eu conseguido falei te ouvir, não. presente, eu olhei e não tinha aberto o microfone. Beleza. Então já Eu tô arrumei aqui, desde- perfeito. Tô aqui desde o começo. Tá certo. Então, esse é o Saiba Mais, tá, gente? Isso aqui é as nossas referências bibliográficas. Aqui tem mais indicações de material. Obrigada, Celso. Você colocou ali isso ali no chat. Desculpa, não consegui ler ali. Aqui tem várias orientações, materiais que podem ajudar vocês nas implementações de vocês, tá bom? E nos encontramos na próxima semana, tá, pessoal? Boa semana para vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira. Bom restinho de noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.